Olá, caros estudantes, mais uma vez nós juntos, eu, o professor Itan, junto com vocês, nesse período complicado de pandemia, em que nós estamos afastados socialmente, mas o carinho continua, o amor pela educação, o prazer em dar minha participação, de dar o meu trabalho, contribuindo para que vocês cresçam no sentido de aprender. Então, eu, fazendo minha identificação, eu sou uma pessoa de estatura baixa, sou afrodescendente de pele parda, meus cabelos e barbas, bigode crespos e grisalhos. Eu tenho os olhos castanhos, estou usando um óculos com aro preto, vestido com um guarda-pó branco sobre uma camisa preta. Então, vamos dar início à nossa aula, que hoje, o que é que nós vamos aprender? Ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Então, gêneros textuais. Qual é o nosso tema? Como eu já falei, o gênero textual, que é o quadrinho, e vamos falar também um pouquinho sobre o protagonismo juvenil, que vocês com certeza, se não sabem o que é essa expressão, mas provavelmente na prática vocês já atuem como protagonistas juvenis dentro do ambiente em que vocês vivem, dentro da sociedade, dentro da comunidade que você participa, dentro do bairro, dentro da escola. Observem essas imagens que eu acabei de colocar no vídeo. O que é que esses jovens estão fazendo? Em que ambientes eles estão? Como é que eles estão atuando? Veja essa menina com um megafone na mão. O que é que você acha que ela está fazendo? Está reivindicando alguma coisa? Ela está reclamando? Está dentro de uma mobilização social, política? O que é que vocês acham? E o rapazinho aí, fazendo o sinal da vitória, olha para a mão da pessoa que está do lado dele. Aparentemente são pessoas de rua. No quadro ao lado, juventude que usa lutar, constrói poder popular. Então, olha, observe. Temos aqui também um rapaz, aparentemente num show de música. Nós vemos aí o tambor. Será que é algum projeto musical? Será que ele está sendo oficineiro? Será que ele está dando aula de alguma coisa, de música? E as pessoas colocando as mãos estendidas como sinal de união, de luta. Observem que cada quadro desse traz uma realidade em que os jovens estão atuando dentro da escola, contribuindo com a sua aprendizagem, auxiliando o professor, nas ruas se mobilizando por situações em que provavelmente estejam reivindicando melhorias sociais, não é? Se envolvendo politicamente, pessoas que vão para a rua ajudar moradores de rua na questão da alimentação, dar uma certa proteção a essas pessoas, dar um auxílio. Então, o jovem é alguém que tem força na sociedade, que tem que atuar. Muitas vezes nós dizemos que o adolescente é aborrecente, mas isso é uma expressão que já está caindo em desuso. Ela não vale mais a pena porque a juventude hoje está se envolvendo aos poucos, está abrindo os olhos, está crescendo no que diz respeito à atuação social, atuação dentro do ambiente que ela está inserida. Pode ser na escola, pode ser no bairro, pode ser na sociedade de uma forma geral, não é? Então, nós estamos falando de protagonismo juvenil. O que é o protagonismo juvenil? Nada mais é do que o jovem entrando em ação para transformar a sociedade, o mundo em que ele vive, em um local melhor de se viver em comunidade, em grupo, não é? Que nós não vivemos sozinhos, o jovem não vai viver sozinho, ele tem que construir um futuro que é para ele e para aqueles com quem eles convivem. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu vou trazer para vocês um pequeno exemplo, certo, de uma atuação
de protagonismo juvenil. Prestem bem atenção, porque é um ambiente improvável, que a gente pode considerar improvável, mas que os jovens estão se fazendo valer do seu talento para tentar trazer melhoria para o ambiente em que eles vivem. Salve, manos e minas! A gente está chegando aqui no extremo oeste da cidade de São Paulo para conhecer um grupo indígena de rap. Eu estou falando do Os Guarani. Estamos aqui na aldeia deles. Salve, manos e minas! Chegou Os Guarani com vocês pra somar. O Rap Os Guarani, ele tem 3 anos e alguns meses já, né? A gente está no rap lutando pelos nossos direitos indígenas, né? Então o grupo surgiu durante uma reintegração de posse que a gente recebeu na aldeia. Pra mandar essa mensagem não é ideia errada, eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir, agora para e... Um local onde nós dificilmente imaginaríamos que pessoas iam se reunir dessa forma para dentro de um estilo musical que muitas vezes não acreditamos que eles têm condição de realizar, não é? Pelos nossos preconceitos com relação aos índios, e eles se utilizam desse estilo de música para reivindicar seus direitos. Percebam que eles se envolveram numa luta social que era relacionada à posse da terra deles, uma terra que está já dentro de uma grande capital, dentro do espaço urbano, mas que é um espaço que aos poucos eles foram perdendo, que com certeza deveria ser muito maior, mas a estruturação da cidade encolheu o tamanho das posses ou das propriedades deles. Então, olhem como eles estão colocando em prática o seu protagonismo juvenil. Mas o que é mesmo protagonismo juvenil? A palavra protagonismo é constituída por 2 raízes gregas, ou seja, proto, que significa o primeiro, o principal, agon, que significa luta. Então, primeira luta ou luta principal, e agonista, por sua vez, significa lutador. Protagonista quer dizer, então, lutador principal, personagem principal, ator principal. Lembrem-se, por exemplo, dos filmes e novelas. Sempre há o protagonista, que é aquele personagem que é o principal, sobre quem todas as cenas giram. E ele, geralmente, é quem vai seguir um trajeto em que, no final, ele vai conseguir concretizar aquilo que ele, pelo que ele luta. Não é? Aquilo que ele aspira, aquilo que ele luta, aquilo que ele está envolvido para conseguir no final. Então, o protagonista é o principal, é aquele que faz acontecer. E você, jovem, adolescente, pode fazer esse papel de protagonista no ambiente em que você vive. Mas, então, a gente pode ver pelo menos 4 tipos, né? 4 práticas relacionadas ao protagonismo juvenil. Vejamos quais são. Quando os jovens têm a oportunidade de atuarem ativamente na sociedade. Então, você pode atuar na sociedade de várias formas. Não é? Você é um ser, você jovem, é um ser ativo e tem que olhar a sociedade como um ambiente que é seu, no qual você vai realizar ações que podem construir um futuro melhor para você dentro dessa sociedade. No processo de protagonismo juvenil, o jovem passa a ser o sujeito principal, assumindo um papel ativo no que se refere à participação na discussão de pautas interessantes a toda a comunidade, assim como precursor de iniciativas e estratégias que beneficiem o coletivo. Então, você, jovem, é criativo, você pode auxiliar a comunidade em que você vive, o bairro em que você vive, se envolvendo com a associação, com clubes que estejam envolvidos, que tenham como intuito lutar por direitos sociais. Você tem força para isso. Quando os jovens participam de projetos sociais. Olha na foto, lembra que eu mostrei na foto
um grupo, um rapaz dando aula, provavelmente dando aula de música, aquilo é um tipo de projeto social, que você pode trazer pessoas menos favorecidas do bairro que você vive, da comunidade que você vive, para dar instrução a essas pessoas. Participar de projetos sociais e desenvolver sua preocupação com o crescimento e o fortalecimento do dia a dia em sociedade faz parte da essência do protagonismo juvenil, mas a atuação como protagonista vai além dos projetos sociais. Então, você pode ir além de tudo isso, não é? O que mais? Quando os jovens se posicionam em questões políticas, a participação política em defesa da democracia é uma questão básica e necessária para garantir que todos os direitos e deveres dos cidadãos sejam respeitados. Então, você pode atuar politicamente de várias formas, né? A questão é você ter consciência de que vive em uma sociedade em que os benefícios têm que ser para a coletividade. E no Brasil que nós estamos vivendo hoje, essa sua força jovem, adolescente também, é de grande importância no que diz respeito ao ambiente político. Quando os jovens atuam em causas úteis para eles e para a sociedade. Lembra também daquela imagem dos jovens distribuindo sopão nas ruas? Então, é uma causa nobre aquilo. É algo em que você, o jovem, pode atuar. Bom, estou mostrando apenas 4, mas existem várias outras modalidades de atuação em que o jovem pode colocar o seu protagonismo em prática. Você tem que ser atuante, jovem, não é? Como posso atuar como jovem ou adolescente protagonista na minha escola, comunidade, bairro, cidade? Nós já vimos pelo menos 4 formas de você atuar. Então, por exemplo, na escola você pode juntar-se a professores para realizar projetos que beneficiem os seus colegas. Você pode se engajar no grêmio da escola, você pode tentar atuar junto com o professor na programação e na forma que você quer, que você deseja que as aulas possam ser realizadas. Então, há várias formas, mas o protagonismo mais voltado à sociedade, creio que esse, no momento, é o de maior interesse. Então, vamos tentar fazer como essa turminha aí, ó, para colocar o protagonismo em prática. O que você está fazendo, Mônica? Hoje é o Dia Mundial da Criança e eu estava pensando no mundo que eu quero para o futuro. Que legal! Podemos pensar em tanta coisa bacana. Quer ajudar, Milena? Claro! Quem não quer? Coloca aí um mundo com mais amor, mais acessibilidade, igualdade, educação, diversão também. Não falei? Boa! Então, faça como a turminha da Mônica, que está tentando aí colocar em prática, colocar sua voz, não é? Pôr sua voz como atuante nos problemas sociais. Então, vamos em frente. Já que nós falamos da Mônica, da turma da Mônica, a turma da Mônica, ela o que a gente chama de história em quadrinho, não é? Então, já que nós entramos e já chamamos a Mônica para a nossa aula, vamos falar do ambiente em que ela atua, que é na história em quadrinho. História em quadrinho, todo mundo sabe o que é. Quem nunca leu, já viu, não é? Eu mesmo sempre fui fã de histórias em quadrinhos. Já li muitas histórias em quadrinhos de Conan, também da Mônica, dentre outras. Eu sou tão apaixonado que eu tenho uma história em quadrinho lá, do Chico Bento, que é um personagem que eu gosto muito, que eu nunca perdi essa revista. Ela já perdeu até a capa, mas está lá em casa. O tema dela é um repente, bem mais que de repente. É uma história muito engraçada e que eu guardo para mim e até para as minhas aulas também. Mas vamos em frente. O que é mesmo história em quadrinho? As histórias em quadrinho são narrativas gráficas
compostas por textos e imagens. Então, lembrem-se que quando eu falo de gráfico, de textos e imagens, eu estou falando de um gênero textual que utiliza dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que está nos textos, nos diálogos dos personagens, e as imagens, que é a linguagem não verbal. Apresentam diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade, interpretação de contextos atemporais. Quando eu falo atemporais, é de qualquer tempo. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. Suporte é onde a revista, onde a história em quadrinho é colocada, é produzida, pode ser revistas, pode ser na internet, não é? Então, o suporte é onde ela é produzida, onde ela é exposta para o público. Qual é a origem da história em quadrinho? Vejam, olha, final do século XIX. Quem foi o primeiro criador das histórias de história em quadrinho? Richard Outcault, que era um ilustrador norte-americano. Qual era o tema, né? Como era que a história em quadrinho acontecia? Narrativa baseada nas peripécias de um garoto que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido com um pijama amarelo. Uma linguagem simples. E qual era o tema? Olha, a história em quadrinho já começou sendo protagonista. A pessoa que fez a história em quadrinho, né, essa primeira história em quadrinho, já foi alguém atuante dentro da sociedade, colocando seu ponto de vista sobre os problemas dessa sociedade. Então, eis aqui o autor e a obra, Richard Felton Outcault. Nasceu em 1863, morreu em 1928 e foi um autor e ilustrador de tiras de quadrinhos norte-americano. Eis aí o personagem dele, o menino amarelo, o garoto amarelo. Olha aí, vestido como foi descrito lá, em um pijama amarelo. Então, quando foi que as histórias em quadrinhos passaram a ter mais força nas suas publicações? No século XX. Foi no final da década de 1930, né, que surgiram as principais histórias de aventura. O primeiro super-herói, nada mais, nada menos do que ele, né? O Superman. Então, esse é o primeiro herói das histórias em quadrinhos. E observem aí, essa imagem traz a primeira publicação, a primeira edição do Super-Homem, em junho de 1938. Eis aí o seu autor, Joe Shuster, né? Ele criou o Super-Homem. Aí tem uma foto dele com idade um pouco mais avançada, mas com certeza quando ele criou o Super-Homem ele deveria ser um pouquinho mais jovem. Quais são as características das histórias em quadrinhos? Então, já falei uma delas, que é a linguagem verbal e não verbal. Percebam aí na historinha do Seninha que existe as cenas, não é? Que seria como a narração da história, são as cenas, e os diálogos, que estão dentro dos balãozinhos. Percebam que existe todo um processo de criação dentro da história em quadrinho para trazer ideia de sonoridade, não é? Dentre outras coisas, que fazem parte da vida real, mas que só podem ser reproduzidas no quadrinho de forma gráfica. É o aspecto narrativo, descrição quadro a quadro da situação e das ações. Vejam que eu não preciso dizer nada, não precisa ter diálogo, mas a história está acontecendo na sua sequência. A narração está sendo feita, em vez de ser de maneira falada ou escrita, ela está sendo feita visualmente. Então, a parte narrada da narrativa, se você fosse fazer uma narrativa descritiva, descrevendo verbalmente, falada ou escrita, você ia dizer: Cebolinha e Chico Bento estão juntos, o Chico Bento, ou melhor, o Cascão está com a máquina fotográfica na mão para tentar fotografar o Cebolinha levantando um halter, um peso. Então, veja que ficaria muito mais longo eu, numa história em quadrinho, fazer uma narrativa escrita.
Portanto, a narrativa nas histórias em quadrinhos são visuais. Aspecto dialógico. Os diálogos nas histórias em quadrinhos são constituídos em linguagem carregada de convenções, uma linguagem simples, mas convenções. O que é convenções? É o que eu falei. Existe toda uma forma de se planejar, de se projetar os diálogos para tentar representar, por exemplo, raiva, alegria, choro, etc., que só pode ser, não é, de forma gráfica. Então, personagens falam muito, não para si mesmos, mas para o interlocutor, a quem está lendo e a quem ele está falando dentro da própria história. Então, olha aí, percebam, nessa imagem de uma história em quadrinho, essas convenções aí. Olha aí o pensamento do Cebolinha como é feito. Olha a Mônica como demonstra a raiva. Não é? Ele continua pensando e ela com raiva. E aí, uma forma de expressar o pof, o barulho de provavelmente Mônica tenha dado um soco, né, espancado o Cebolinha, que na história da Mônica é natural. Você vê a Mônica batendo nos rapazinhos que lhe colocam apelidos. Então, os balões são muito importantes nas histórias em quadrinhos, porque eles, de certa forma, vão demonstrar o que a gente chama de sentimentos, não é, na expressão falada, não é na visual, é na falada, né? Unem as mensagens e permitem infinitas interações entre elas. A disposição dos balões pode indicar a ordem cronológica das falas, ou seja, a ordem cronológica, quem fala primeiro, quem fala depois, entendeu? Nem sempre a ordem do balão indica quem está falando primeiro, certo? Ou melhor, me perdoe, nem sempre um balão que vem primeiro indica que o personagem está falando primeiro. Observem nesse pequeno exemplo aí. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Observem a ordem no primeiro quadrinho, não é? O quadrinho que está acima da cabeça de Zerelé é o primeiro. E, não é, na sequência, o outro. Já no quadro seguinte, o primeiro balãozinho, que é da voz de Chico, está sobre a cabeça do seu primo Zerelé, mas, não é? A expressão que é a primeira justamente é que está distante do Chico, não é que o balãozinho que está sobre a cabeça dele. Então, a ordem depende da circunstância em que a imagem está aparecendo, ok? Então, com relação aos balãozinhos, existem vários tipos de balões, como eu falei, para expressar diversos sentimentos, grito, etc. Ok? Os tipos de formatos dos balões podem sugerir, primeiro, olha aí, tipo de balões. Quando o balãozinho tem a linha toda contínua, é uma fala normal do personagem. Oi, como vai? O cochicho, por exemplo, o sussurro, a linha vem pontilhadazinha. Onde ele está? Onde ele está? Percebem? Então, pensamento do personagem, olha. O balãozinho aparece em forma de nuvem, olha as bolinhas aí. Socorro, olha como é que está aí o balãozinho, todo serrilhado, todo cheio de dente. Quando falam mais de uma pessoa ao mesmo tempo no quadrinho, mais de um personagem fala, olha quantas pontinhas aparecem no balão. Quando o personagem tem uma ideia, aparece essa luzinha. Olha a interrogação, quando o personagem está com dúvida. Olha o ponto de exclamação, quando é uma admiração. Quando o personagem não consegue se expressar, ou muitas vezes ele corta a sua palavra, a sua frase, aparecem as reticências. O personagem está chorando, triste, olha como é o balão, praticamente se derretendo. Quando o personagem está cantando, assobiando, olha aí, aparecem as imagens de notas musicais. E quando ele está com raiva, geralmente aparece um balãozinho preto, ou um rabiscado em forma de zigue-zague preto sobre a cabeça do personagem. Não é? E existem as onomatopeias. O que são as onomatopeias?
são os balãozinhos que indicam, os balãozinhos com as expressões que indicam os sons, os barulhos, os ruídos, as vozes dos animais. Olha ali, pô, bang. Então, bum, paf. Então, a onomatopeia é essa interpretação do som, é a representação de sons, ruídos e vozes, barulhos dentro do quadrinho. Olha aqui o exemplo. Vejam aí no primeiro, porque chove, cabrum. Esse barulho, essa onomatopeia, indica o barulho do trovão. Olha a cara do Cascão, que não gosta de tomar banho. Pensou em água, tchau, Cascão! Zaz! Então, esse zaz aí indica que ele saiu em alta velocidade. Não é? Olha lá, o vup, entrou na casa rapidamente. Olha o susto da mãe. Cascão, isso foi você? Fui. Tudo isso por medo da chuva. Então, vejam que existem as onomatopeias. É uma forma de representar os barulhos. Olha aqui no segundo quadro, a Pipa, que é essa personagem de cabelo curto, com a Tina, sua colega. Observem que elas estão cochichando. Vejam que os balãozinhos estão pontilhados, está vendo? Olha o pensamento do Homem-Aranha. Então, aparece em forma de nuvem, com as bolinhas ali embaixo, em vez de uma setinha, em vez de uma pontinha. Então, ele está pensando. E no quadro abaixo do Chachado, que é uma história em quadrinho, que é de um autor baiano, da nossa região, retrata o Nordeste. Olha aí, o menino gritando como foi expressado. Além de serrilhado, olha como as letras estão. Eu tô com fome! Saruê, cala a boca desse diacho. Agorinha mesmo, patrão. Sujeito frouxo. Saruê calou a boca do menino, matando a fome dele, que era o mais óbvio. Então, para a história em quadrinho, use sua criatividade. Observe, volte aí as imagens e pesquise também. Você vai achar vários sites que você pode pesquisar e aprender a fazer história em quadrinho. Então, eu dou uma dica aqui, por exemplo, esse portal, esse site da Doméstica, ele apresenta vários cursos, muitos gratuitos e muitos são pagos, mas com um preço relativamente baixo para que você aprenda a desenhar. Tem muitos vídeos de ilustração e vídeos de aulas de quadrinho, de desenho de uma forma geral, né? Aí também eu sugiro o canal do Jackson Laveso, que é um rapaz que desenha muito bem, que faz desenho realista, não é? Canal Charles Laveso, e o Jackson Alves, se você gosta de fazer letra, de trabalhar com letras, eis aí uma dica muito interessante. Então, gente, obrigado, até mais, até a próxima aula. Um abraço.